Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, meus amigos milionários. Estou muito animado com o nosso vídeo de hoje, porque de fato é algo que eu gosto muito, é algo que eu sou apaixonado, estudo bastante e que eu tenho certeza que vai te ajudar muito nesta caminhada do enriquecimento. Hoje nós vamos entender como que você vai fazer para montar a sua carteira de investimentos. Afinal de contas, o que é uma carteira de investimentos? Quais são os ativos que tem que compor essa minha carteira de investimentos? É sobre isso que a gente vai falar um pouco, tá bom? Então, pessoal, vem comigo. Eu sempre gosto de usar aqui o flip chart, que eu acho que fica mais didático, fica mais fácil para você visualizar. E a gente vai fazer passo a passo o que você precisa, independente do momento que você estiver, para que você possa, de fato, começar a investir como um profissional. Mas antes eu quero te contar uma coisa, te contar uma história que você provavelmente já ouviu falar. Já ouviu aquelas expectativas de mercado? Para onde que vai o dólar? Qual vai ser o comportamento da nossa moeda frente ao dólar? E aí, para onde vai a taxa de juros? Banco Central, para onde que vai a inflação? Todos esses índices, pessoal, macroeconômicos, todos eles vão influenciar na nossa carteira de investimento de alguma forma. Alguns vão melhorar o retorno, alguns vai dificultar a nossa caminhada de crescimento patrimonial. Mas, na verdade, o que acontece daqui 6 meses, daqui 1 ano, é tudo muito imprevisível. Se faz estudo, se faz análise, baseado em diversos fatores que muitas vezes podem não ocorrer. Mas o que eu quero te mostrar hoje é como que você vai montar, como que você vai estruturar os seus investimentos, de forma que você tenha certeza de que ele sempre vai crescer e você vai conseguir chegar aí aos seus objetivos, tá bom? Vem comigo aqui, pessoal, vamos montar. Primeiro eu quero montar para você aqui uma estrutura de como que deve ser a sua carteira de investimentos. Vem comigo. Vou fazer um quadro grande aqui, tá? Um primeiro quadro aqui, onde vai ter aqui a nossa primeira classe, onde a gente vai colocar aqui os nossos primeiros investimentos. Agora eu vou colocar aqui um círculo, né, que nós vamos entender bem como é que vai estar essa nossa classe. O círculo ficou meio oval, mas meio proposital. E aqui embaixo, também na cor preta, eu vou colocar uma outra caixa. E nós vamos entender como que nós vamos montar essa carteira de investimento. Fernando, mas a partir de quanto eu posso começar a fazer isso? A partir de agora. Independente do valor que você tenha, você vai começar a perceber quais são os quadrantes que você vai começar a preencher dentro da sua estrutura financeira, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Qual que é o primeiro quadro que eu vou preencher? Qual que é a primeira lacuna dentro dos meus investimentos, né, que eu vou cuidar? A primeira parte, pessoal, é a nossa reserva. Tá? Então, a nossa reserva de emergência, a nossa reserva de oportunidade. Então, alguma coisa entre 2 vezes até mais ou menos aí umas 6 vezes do seu gasto mensal. Então, se você hoje tem uma despesa de 5 mil, de 10 mil, alguma coisa entre 2 vezes isso, ou até mesmo 6 vezes isso, é o valor que você deveria deixar dentro de uma reserva de emergência, tá? E o que vai determinar se você vai deixar um valor maior ou um valor menor? À medida que sua renda for mais estável, pode deixar um valor menor. À medida que sua renda for muito variável, é melhor que você deixe um percentual, né, um valor ali um pouco maior, tá? Então, o que vai determinar isso? Então, pessoal, qual que é o investimento onde a gente pode deixar essa reserva? Vou deixar um simples para você aqui, ó. Tesouro Selic. Tá? Então, o Tesouro Selic é um investimento que a gente empresta um recurso para o governo e esse dinheiro aqui ele sempre vai render diariamente, tá? Então, quais são as características do investimento que eu preciso fazer, por exemplo, aqui nessa reserva? Eu preciso de alta liquidez, ou seja, o dinheiro tem que estar na minha conta com uma rápida velocidade e bastante segurança, tem que ser um investimento seguro. Tá? Então, se é para emergência, é para eventualidade, eu não posso tomar risco naquele recurso. Então, aqui podemos alocar a nossa reserva. Tá? Tem outros lugares, sim, mas para facilitar para você, a gente vai indicar aqui o Tesouro Selic. Aí aqui, pessoal, propositalmente, eu coloquei numa cor diferente, que está em preto, tá bom? Então, aqui vai estar a nossa carteira de investimentos, tá? Então, essa carteira de investimento, eu vou fazer mais ou menos uma divisão assim, sendo um pouco arbitrário aqui,
mas eu vou dividir ela mais ou menos assim. E a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, tá? E eu vou fazer um outro corte mais ou menos aqui assim, né? Depois eu vou explicar para vocês um pouco melhor sobre isso, tá? Mas nós vamos precisar, a gente acabou de falar que eu não sei para onde vai os indicadores macroeconômicos. Inflação, taxa de juros, dólar, não sei para onde vai isso. Tá? Então, assim, esses indicadores, eles fogem da minha alçada. O controle que eu tenho é como que eu posso administrar os meus recursos. Tá? Então, pessoal, para a maioria de nós vamos ter um percentual maior aqui, tá? Dentro da renda fixa. Tá? Então, investimentos como CDBs, títulos públicos, né, fundos de investimento ali de renda fixa, é exatamente aqui, né, onde a gente vai alocar a maior parte dos nossos investimentos. Talvez 60%, 70%, 80%. Talvez o que vai definir isso aqui é um pouco sobre o seu perfil. Só que tem uma particularidade. Dentro da renda fixa, eu vou precisar dividir isso aqui, essa pizza um pouquinho, tá? Então, eu vou dividir... Ó, pessoal, depois eu vou até falar sobre os percentuais, porque eles não são iguais, tá? Então, dentro da renda fixa, pessoal, a gente vai aplicar parte disso no pós-fixado, tá? Investimentos que são atrelados à taxa de juros. Então, o que eu estou dizendo? Se a taxa de juros sobe, o meu investimento rende mais. Se a taxa de juros cai, o meu investimento rende menos, tá? E normalmente esse investimento aqui, ele cresce diariamente. Ele não vai ficar negativo. É muito difícil ele ficar negativo, tá? Em pouquíssimas exceções, a não ser que o Tesouro Selic pode acontecer de ele ficar um pouquinho negativo num único dia, tá? Mas é a parte mais segura da sua carteira, né? Então, se você tem um perfil mais conservador, dentro dessa classe aqui, dessas 3 classes de renda fixa, o percentual maior vai ter que ser dentro do pós-fixado, tá? Mas tem outras 2 classes importantes também, pessoal. Dentro ainda de renda fixa, nós vamos ter os investimentos que são atrelados à inflação. Então, normalmente, esses investimentos, eles pagam o resultado da inflação de um determinado período, né, dali para frente, mais uma taxa pré-fixada. Por exemplo, paga IPCA mais 6%. O que você vai ganhar? Né, o quanto a inflação subir naquele período, mais os 6% ao ano, tá? Então, essa classe também é importante. Por que ela é importante? Vamos imaginar um cenário macroeconômico, onde a gente tem uma inflação que sobe muito, tá? Então, esse nosso investimento, ele fica um pouco prejudicado. Os investimentos pré-fixados ficam um pouco prejudicados. Então, percebam que a gente está se cercando de todos os possíveis cenários que possam acontecer, tá? E além disso, pessoal, a gente também vai ter uma parcela aqui pré-fixada, né? É outra parcela dentro da nossa carteira aqui de investimento. Então, nós vamos ter essas 3 classes dentro da nossa parte de renda fixa, tá? Então, nós falamos alguma coisa entre 60%, 80%, 85%. Então, essa composição vai ser dividida nessas 3 classes aqui, tá? É super importante que você entenda o seguinte. A única classe que ela sempre é positiva é a parte pós-fixado. O que eu quero te dizer? O que você investe em inflação e o que você investe no pré-fixado, pessoal, mesmo sendo investimento em renda fixa, ele pode, num curto prazo, normalmente quando a gente pede o resgate antes do vencimento ali dos títulos, tá? A gente pode perder dinheiro, tá? Então, se eu fiz uma aplicação, por exemplo, no título pré-fixado daqui para 4 anos, para vencer, por exemplo, lá em 2029, e chegar a uma taxa, por exemplo, de 14% ao ano. Se chegar daqui 2 anos eu precisar fazer o resgate, eu posso ter perdido um pouco de dinheiro, tá? Vai depender do comportamento dessa taxa de juros dali para frente. Então, o que você tem que entender, pessoal? Se você tem um perfil mais conservador, a maioria, por exemplo, o percentual maior tem que estar dentro do pós-fixado, tá? Mas o que eu quero alertar também, pessoal? Aqui eu vou colocar em vermelho para te chamar a atenção de um ponto. A classe de ativos que mais se valorizou de 2000 para cá é a classe que é atrelada à inflação mais um prêmio. Então, a gente não pode negligenciar em termos títulos atrelados à inflação da nossa carteira de investimento, tá? Então, esse ponto é muito importante. Então, se eu for, por exemplo, chutar para você, eu vou te dizer o seguinte,
Vamos imaginar que nós vamos ter, né, do 100% que a gente vai ter na nossa carteira de renda variável, aqui, só desse pessoal, só desse percentual, pessoal, eu diria que você vai ter talvez, né, alguma coisa entre 50% aqui, né, talvez 30% aqui e talvez 20% aqui. Eu sugiro que essa seja a classe que tem o maior percentual, o que corresponde à renda fixa, e o prefixado seja o menor percentual, tá? Se você é um investidor um pouco mais arrojado, que tem um horizonte de investimento um pouco mais longo, você pode aumentar esse percentual ou até mesmo equiparar ao pós-fixado. Então, essa é a nossa primeira classe aqui de investimentos, tá bom? Fernando, eu estou começando agora, tenho os primeiros 5 mil, meus primeiros 8 mil, 15 mil para investir. Por onde eu começo? Você vai começar preenchendo essa fatia da sua pizza. Tá? Então, primeiro você tem que saber o seguinte, o primeiro ponto que a gente desenvolve aqui, meus amigos, é a minha reserva. Esse é o primeiro ponto que a gente desenvolve. O segundo ponto que a gente vai desenvolver é a nossa carteira de investimento. É como que nós vamos montar essa estrutura de investimentos. É a segunda parte que você vai fazer dentro da sua carteira de investimentos, tá bom? Então, se você está começando agora, você vai compor sua reserva, pode ser lá no Tesouro Selic, pode ser algum fundo ali, né, um fundo de renda fixa, sem taxa de administração, pode ser, às vezes, um CDB de um banco maior, né, que paga ele pelo menos 100% do CDI, mas eu deixo a sugestão como Tesouro Selic, porque é simples de você aplicar lá, tá bom? Reserva. Depois, pessoal, a gente vai começar a preencher aqui, ó, o meu pós-fixado, né, os meus atrelados à inflação, os meus pré-fixados, então a gente começa por aqui. Tá? À medida que você vai tendo um pouco mais traquejo com o mercado, que você vai investindo, que você vai colocando seu pé ali, já abriu conta numa corretora, já está investindo através de uma corretora, você vai começar a montar essa estrutura aqui. Mas isso aqui, pessoal, infelizmente, ele é pouco quando a gente pensa em investimentos para o longo prazo, tá? Então, você faz bom investimento se você define sua carteira dessa forma aqui, mas eu quero dar um passo além com você. Outras classes que você precisa ter na sua carteira de investimento, meus amigos, é investimentos em renda variável. Ah, o Fernando já está falando para eu investir em ações. Calma lá, tá? O que eu estou falando? A gente tem que ter exposição, parte do nosso dinheiro tem que estar investido no que põe o Brasil para frente. São as empresas que colocam qualquer país para frente. Então, se as pessoas, né, que tocam aquela empresa, elas entendem que faz sentido colocar o capital delas para tocar a empresa, em detrimento de aquilo ficar aplicado no banco, perceba, ela deixa de aplicar dinheiro no banco e vai aplicar no próprio negócio, quer dizer que esse negócio é lucrativo. Então a gente precisa procurar empresas para a gente começar a investir nelas. Mas você precisa diretamente investir em ações? Eu sugiro que não. Se você não entende do assunto, se você está começando agora, comece investindo através de fundos, tá? Então, de fundos de investimentos, tá? Então, fundos de investimentos em ações, por exemplo, é uma opção. A gente pode também investir, pessoal, em ETFs. O que é ETFs? É uma classe de fundo de investimento, mas que ela tem uma estratégia e um custo diferente desses aqui. Enquanto os fundos de ações são grandes equipes com grandes gestores que tentam ali superar o mercado, o resultado do mercado, essas ETFs têm um custo menor e ela também, normalmente, elas prometem entregar um resultado menor que tem se mostrado com muito mais sucesso na grande maioria dos fundos. Então, eu sugiro que você comece por aqui, por esses ETFs, tá? Aí, se você entende, se você tem tempo, se você gosta, você pode, de repente, investir diretamente em ações, né? Aqui tem alguns benefícios para a gente investir diretamente dessa classe em ações, tem alguns benefícios. Óbvio que a sua carteira fica muito mais volátil, mas é uma opção de você também investir. Mas o mais importante é que você tem que ter um pé dentro de renda variável, tá? Ah, Fernando, mas qual que é o percentual? Talvez 5%, né? Talvez 10%, talvez 15%. Aí vai depender um pouco do seu perfil, tá? Então comece com menos, vai sentindo, vai vendo como que é aquilo ali, coloca 2%, 3%, vai sentindo como é que funciona aquilo ali, tá? Outra classe, pessoal, que a gente não pode também negligenciar é investir um pouco no exterior, tá? E por que investir no exterior é importante? Será que isso não é só uma modinha, tá? Hoje se fala muito em investimentos no exterior, mas vamos pensar o seguinte, muito do que nós consumimos é atrelado ao dólar. Muito do que a gente consome é atrelado ao dólar,
né? Então, perceba, o dólar é uma moeda forte, é uma moeda que anda de forma mais estável, ao passo que o nosso real é aquela moeda que normalmente ela é muito volátil, né? Então, há alguns anos atrás, era 1 para 1, depois passei a 2 para 1, depois 3 para 1. Então, perceba que no decorrer do tempo, a nossa capacidade de comprar, né, o fato da nossa moeda estar sendo desvalorizada frente ao dólar, compromete o nosso poder de compra. E se a maioria, grande parte dos produtos que a gente consome, em alguma coisa dentro do custo tem dólar, né, a gente vai começar a perder poder de compra para o dólar se a gente não investir parte da nossa carteira aqui no exterior. Mas como que eu invisto no exterior? Não tem que ir lá fora, tem que abrir uma conta. Não, gente, é simples. Através da sua corretora você pode, né, investir também aqui em fundos, né? Mas aqui também, pessoal, aqui sobretudo eu vou investir e eu quero te sugerir investir em ETFs, tá? Tudo isso aqui, pessoal, a gente fala aqui no nosso canal, tá? Tudo sobre todas essas classes de ativos a gente fala no nosso canal. Então eu quero te dar um geral de como que você vai montar a sua carteira de investimento. Então vamos recordar aqui, a gente começou, né? Então primeiro a gente montou a nossa reserva, depois a gente começou a montar a nossa parte de carteira aqui de renda fixa, né? Pós-fixado, inflação, pré-fixado. Nós falamos que essa parte de renda fixa aqui, talvez alguma coisa de 60% até uns 80%, ou às vezes até mais um pouquinho, vai ser composta dentro da parte de renda fixa, tá? Então nós falamos que a gente precisa também necessariamente ter um pé dentro de renda variável. Então, se investir em empresa é o que, de fato, muito disso gera PIB para o Brasil, para os países, a gente precisa deixar um pouco do nosso dinheiro lá, tá? Sobretudo, pessoal, aquela parte do dinheiro para o longo prazo, né? E a gente também tem que ter um pouquinho de exposição aqui no exterior. O que vai ter aqui no exterior, pessoal? A gente vai comprar um pouquinho de dólar, a gente vai investir um pouquinho na Bolsa Americana, nós vamos investir um pouquinho talvez na Ásia, talvez na Europa, aí vai da gente entender como que a gente vai estruturar isso. Mas percebam que de forma simples aqui eu fui montando a minha carteira de forma que eu estou blindado para qualquer coisa que possa acontecer no mercado, tá bom? Mas vem comigo aqui que ainda tem um pulo do gato. Vamos lá, pessoal. Então vamos pensar o seguinte, você já montou a sua reserva, você já começou a montar aqui a sua carteira de investimento, tem um outro produto que eu entendo, outra ferramenta que eu entendo sensacional para você montar o seu planejamento, sobretudo para o longo prazo, tá? As previdências privadas, tá? Então, pessoal, previdência privada, ela é uma ferramenta que ela tem particularidades, tá? Principalmente é uma visão de longo prazo. Tá? Então, se você não está com isso aqui estruturado, se você está um pouco sem caixa, fazer uma previdência privada é arriscado. Por quê? Porque você pode precisar desse dinheiro no curto prazo. Então, assim, previdência privada, por isso que eu deixei por último aqui, é o investimento que você vai ter o maior horizonte de investimento possível. 10, 15, 20 anos. Tá? Então, é ótimo para quem tem essa visão de longo prazo. E segundo, a previdência privada, a gente vai montando ela ao longo de uma carreira, ao longo da vida, com a perspectiva que lá na frente eu não vou resgatar o valor todo. Eu vou começar a usar parte desse recurso aqui como uma renda, um complemento de renda. A cada 3 meses eu faço um resgate, a cada 6 meses eu faço resgate, mensalmente eu faço resgates. Então, a ideia é que a gente monte um colchão também de previdência privada para começar a usar fatias disso lá na frente. Então perceba, eu estou com uma reserva estruturada, eu estou com uma carteira de investimentos bem estruturada e eu também tenho boa parte disso em previdência privada que, além de benefícios sucessórios, benefícios tributários, tá? Ele vai me gerar lá na frente uma forma de renda que eu mesmo, investidor, vou administrar. Tá? E a gente tem espaço para a gente falar aqui sobre isso também. Agora eu quero chamar a sua atenção aqui para 2 pontos, tá? O primeiro ponto, pessoal, chama-se liquidez. O que é liquidez? Liquidez é a velocidade como eu consigo reaver o meu recurso. Então vamos lembrar, essa parte da minha carteira aqui, ela tem que ter liquidez altíssima no mesmo dia, no dia seguinte, no mais tardar, tá? Por quê? Porque numa eventualidade eu consigo resgatar essa parte dessa carteira. E esses meus investimentos aqui, pessoal, a gente vai controlando ele de acordo com com o prazo, com os nossos objetivos, tá? Então, se eu tenho um objetivo para fazer comprar um imóvel, reformar um imóvel daqui 2, 3 anos,
parte dos meus investimentos tem que estar atrelado com esse prazo, tá? Então é importante que você sempre se atente para, né, e travando o seu dinheiro de etapas em etapas, em escadas, assim que a gente fala, tá? Agora, pessoal, tem um outro ponto que eu quero chamar muito a sua atenção também, tá? O segundo ponto é esse aqui, eu vou chamar ele, isso aqui é um dragão, tá? Eu vou colocar o nosso dragão, onde que eu vou colocar o nosso dragão aqui, ó. Esse aqui é o nosso dragão. Tá? Então, esse aqui é o nosso dragão. O que é esse dragão, pessoal? Chama-se inflação. Tá? Então, percebam que essa parte da sua carteira, ela está protegida da inflação. Só que você tem que sempre perceber que a inflação corrói o nosso poder de compra. Então, seus investimentos, ele tem que ter uma rentabilidade acima da inflação. Então, é importante que você entenda isso e sempre tenha a inflação no radar. Por quê? Se às vezes o nosso patrimônio ali, o nosso investimento no ano cresce 15% e a inflação foi 5%, na verdade a gente cresceu em termos de investimentos algo ali na casa de 10%, um pouco menos, tá? Então você sempre precisa ter isso no radar. Agora, pessoal, para a gente finalizar aqui, tem um ponto interessantíssimo, tá? O que eu quero chamar a sua atenção? Quando a gente fala de investimentos, a gente precisa ter uma visão de longo prazo. A gente precisa ter uma visão de longo prazo, tá? Então, pessoal, você tem que perceber o seguinte, que essa parte aqui, que é a sua reserva, ela, junto com o seu fluxo de caixa, ela vai patrocinar, ela vai bancar o seu custo de vida, suas viagens, as coisas que você gosta, as emergências. Então, percebe que a minha reserva, mais o fluxo de caixa de recebimentos que eu vou tendo, ele vai bancando o meu dia a dia. Tá? Então, se eu estou bancando o meu dia a dia aqui, os meus objetivos começam, eu preciso de alongar um pouco os meus objetivos. Tá? Então, eu preciso pensar um pouquinho lá na frente, daqui 20 anos, daqui 15 anos, daqui 10 anos. Eu preciso pensar um pouquinho daqui 5 anos. Por que eu estou te falando isso? Porque investimentos, por exemplo, como renda variável, ele pode acontecer de em 1 ano, em 2 anos, ele fazer isso. Só que pode acontecer que dali para frente ele fazer isso. Ao passo que muitas vezes a nossa taxa, o IPCA, a nossa taxa de juros vai fazer isso aqui. Então a gente percebe, pessoal, investimentos sobretudo em ações, investimentos no exterior, eles precisam de tempo para eles terem resultados. Tá? Investimentos, por exemplo, na inflação também é importante que a gente tenha um horizonte de investimento um pouco mais longo. Então percebam, se você tem mais objetivos por curto prazo, aumente um pouquinho a sua reserva, deixe um pouco mais de dinheiro ali, aumente um pouco mais a parcela do pós-fixado da sua carteira. Então é importante você entender isso. Só que eu reforço. Tenha uma visão de investimento por longo prazo. O que eu vejo muito, pessoal, em consultorias, né, em conversas, são pessoas que não têm a necessidade do dinheiro por curto prazo e está 100%, 90% investido em pós-fixado. Então, cuidado, você está deixando dinheiro na mesa se isso acontece com você, tá bom? Pessoal, a gente está fechando o vídeo aqui, então se faz sentido, se você gostou do vídeo, dá um ok aí, compartilha, curte, comenta. O nosso propósito aqui, pessoal, é te mostrar, é te ensinar a investir melhor. É como que você, de fato, pode usar essa ferramenta dinheiro para gerar qualidade para você, para sua família, né? Você ter segurança, ter uma qualidade de vida tranquila. Isso é o que a gente faz aqui no nosso trabalho, tá bom? Então, ó, um beijão para você e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!